perda da biodiversidade ameaça a vida no planeta, principalmente a do ser humano. A pergunta se a natureza tem preço é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer todo dia, mas com uma outra abordagem. Acho que a pergunta correta é: a vida tem preço? Mais do que preço, ela tem valor. Né? Quando a gente fala em preço, nós estamos falando de dinheiro, né? Nós estamos falando numa visão meramente econômica da natureza ou da vida. Para ajudar na preservação da natureza, uma das principais estratégias que tem sido usada é o pagamento por serviço ambiental. Pagar para que as pessoas preservem, né? Pagar para que as pessoas mantenham a qualidade da água, mantenham de alguma maneira a qualidade do ar, mantenham a qualidade das florestas para que elas possam exercer suas funções de sumidouro, de sequestro, de captura de carbono. Uma árvore em pé hoje para a serraria rola em torno aí de R$150. Uma árvore de 15 anos, vamos dizer. Essa mesma árvore cortada e desdobrada na serraria pode passar de R$1.000. Mas se analisarmos em um contexto econômico ainda, mas de uma forma mais sustentável, essa árvore também gerando pinhão, se pode vender tanto no primeiro ano ou ainda no segundo ano, tirando esses R$150 do que ela valia em pé. Mas ainda assim, né, quanto vale essa árvore para o meio ambiente? Qual que, no papel dela, dentro do ecossistema, né? Ecologicamente falando, quanto que é o valor dela, por ela estar ali? Então, para que as pessoas façam isso, ou sejam estimuladas a fazer isso, a estratégia de pagamento de serviços ambientais vem se difundindo. Talvez ainda não na velocidade que a gente desejaria, mas de uma maneira muito mais intensa do que há alguns anos atrás. No programa de hoje, o valor da natureza e o preço da perda dos ecossistemas. O Sustentar está começando agora. Os insetos polinizadores, como as abelhas, são responsáveis por 70% da produção mundial de alimentos. Ela é muito importante para o meio ambiente, é a principal polinizadora, né, de todas as frutas, da mata que precisa também para as sementes germinarem, tudo. Isso tudo tem que ter as abelhas, que são muito rápidas. Outro inseto não vai conseguir polinizar, ele vai ali, vai muito lento, né? A abelha ela é muito rápida. Santa Catarina é um dos principais estados brasileiros produtores de maçã. Contribui com mais da metade da produção nacional. E isso se deve também às abelhas. Nessa época do ano, é comum na Serra Catarinense ver pomares tomados por abelhas. Elas são responsáveis pela polinização das frutas. Sem esse processo, a maçã não teria a viscosidade, o tamanho, o sabor e até o preço que tem. Esse agrônomo explica que as abelhas têm papel fundamental, já que a maçã só frutifica por causa dos insetos responsáveis pela polinização das flores. A abelha, né, no passar na flor, ela se contamina com o pólen daquela flor e leva para uma outra planta, de uma outra variedade. No caso da macieira, é necessária a polinização de uma variedade polinizar a outra. Cada hectare necessita de 4 a 5 caixas de abelhas para ter uma polinização eficaz. Cada caixa comporta de 60 mil a 80 mil insetos. O período de floração é em torno de 20 a 25 dias. Então é um período fundamental que os fruticultores têm que ter colmeias fortes. Na região de São Joaquim, é tradição os fruticultores terem suas próprias colmeias. É o caso de seu Luiz, que é produtor de maçã há 11 anos. As abelhas que assustam muita gente, para ele traz tranquilidade, já que quanto mais polinização, mais qualidade e mais frutos os pomares darão. Vai dar muito boa a safra este ano, porque a abelha está aí, está trabalhando, a gente cuida. Aí no pomar, nas árvores, está olhando, tem força de abelha. E é o que influi o produtor daí, né? Ele fica faceiro.
Diferente de seu Luiz, essa empresa de frutas especializadas na produção de ameixa prefere locar abelhas na época de polinização. Na safra, cada colmeia é alugada por R$ 40 a R$ 50. Uma novidade no mercado catarinense. Há apicultores que já estão se especializando na produção de abelhas de aluguel. Só em São Joaquim, mais de 6 mil hectares devem ser polinizados esse ano. Com a safra boa de abelhas, os fruticultores já têm o que comemorar, já que tudo indica que o trabalho dessas pequenas deve garantir uma safra com muitos frutos. Se não houvesse a abelha nas macieiras, a produção seria praticamente não comercial. E a qualidade do fruto não seria ideal, né? Porque ela poliniza todas as sementes e faz com que a fruta chegue até nós de uma qualidade não só de aspecto, como também do poder nutricional do fruto. O estado catarinense também é o quarto maior em produtividade apícola, com 350 mil colmeias. Quase todas as famílias que vivem dessa prática têm a apicultura como a principal atividade de renda. É o caso do seu Osmar. Antigamente era complicado trabalhar com abelha. Não tinha preparo nenhum. Você ia ali com a faca, cortava o mel, levava em gamela, bacia para casa e espremia. E era triste de pensar como é que se fazia e como é que pode ser feito hoje. São cerca de 400 colmeias. O mel retirado é comercializado, assim como a cera e o pólen. Olha, tem gente que diz que a primeira coisa que chega no apiário vai lá e conversa com elas. Eu não sei, isso acho que é um mito, porque não precisa. Você tem que chegar, respeitar, porque se você chegar com agressão, bater na colmeia e bate aqui, bate ali, elas vão agredir, depois de embravar você não dá mais jeito. Então, você tem que chegar para cuidar com calma para ela não embrabar. E se acontecer isso, desistir. Abandona e outro dia volta aí lá que ela está calma. Digamos que da colmeia tudo se aproveita. Nós temos a produção do mel, do pólen. O pólen é uma excelente fonte proteica. Nós temos a geleia real e até a resina que elas coletam das plantas e faz o própolis. Hoje nós sabemos que o própolis tem uma importância terapêutica muito grande. Então são praticamente tudo que dentro da colmeia se aproveita. Há cerca de 5 anos, apicultores do mundo todo começaram a perceber um comportamento estranho. As abelhas estavam sumindo. Esse fenômeno ficou conhecido como desordem de colapso da colônia. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, esse fato foi muito marcante. Tivemos prejuízos sérios, né, na economia. O que aconteceu? São vários os fatores. Entre eles nós podíamos dizer principalmente a questão do agrotóxico. Hoje é utilizado constantemente na lavoura defensivos, que nós poderíamos chamar assim, que afetam diretamente as abelhas. Olha, o sumiço das abelhas é uma coisa inexplicada, porque ela se sumia e você não tentava descobrir o que era. Chegava lá, caixa vazia, colmeia vazia, tinha apiário que sumia mais da metade, outro apiário ficava tudo. Se você não conservar, não preservar, você não vai colher mel. Tem uma árvore dessa aqui, qualquer um já pega e corta para não estar indo no pasto. Mas isso aí é uma excelente flor para produção de mel. Não tem preço porque se a gente fosse colocar contabilmente, elas conseguem visitar milhares de flores durante o dia. Então veja o trabalho que elas executam na natureza, né? Indo buscando água, buscando néctar, buscando pólen. E esse contato com as flores ela vai conseguindo polinizar. O que dificilmente aconteceria se isso se a abelha não estivesse presente naquele momento, né? A seguir, pagar para preservar. Desde 2010, Santa Catarina tem uma lei sobre pagamentos por serviços ambientais para estimular a conservação dos recursos naturais. Nós tivemos uma excelente oportunidade em 2010, quando nós aprovamos a lei na Assembleia Legislativa, era a data de janeiro de 2010, e poderíamos, nesse sentido, servir de referência para outros estados do Brasil, para outros municípios, que também estão tentando implementar suas políticas estaduais e municipais de pagamento por serviços ambientais.
Mas isso só vai acontecer no momento que nós tivermos a regulamentação da lei na forma de um decreto do Poder Executivo. Se eu faço uma atividade que melhora a qualidade da água, de um curso de água, de um rio, de uma fonte, né, e aquele benefício ele vai ser usufruído por outras pessoas, né, eu estou prestando um serviço ao meio ambiente e esse serviço é um serviço que ele é de interesse comunitário. Enquanto o Estado não toma essa iniciativa de regulamentar a lei, surgem algumas iniciativas locais, municipais, como por exemplo o caso de São Bento do Sul. São Bento do Sul está localizado no norte de Santa Catarina. Conhecido como a capital nacional dos móveis, foi a primeira cidade do estado a implantar o pagamento por serviço ambiental. Bem, a gente viaja o mundo e viu em países desenvolvidos, na Alemanha, onde já há 100 anos eles fazem esse tipo de trabalho. Então essa foi realmente uma visita que a gente fez num memorial de um projeto daqueles e a gente trouxe a ideia aqui para São Bento do Sul, Santa Catarina. O Programa Produtor de Água do Rio Vermelho começou em 2011, através de uma lei municipal com o objetivo de garantir o abastecimento de água na região. Então, esse foi o motivo que nos levou a estabelecer esse programa e assim nós pudemos então, com ele conjuntamente, hoje existem 18 já produtores cadastrados, mas já cadastramos mais 40 produtores que vão aderir a esse programa. Essa água que está sendo preservada, esse pagamento para se manter a qualidade da água, é a garantia do abastecimento da água para quase 80 mil habitantes. Então, é uma forma, um mecanismo eficiente que garante a preservação da água para abastecer a cidade e também, aos poucos, o próprio produtor, né, ele percebe também que ele também precisa da água, né? Então, ele acaba preservando um pouco da sua própria subsistência. Sempre a história nos conta que o produtor rural ele tinha que preservar, mas nunca ninguém imaginou que ele devia receber por essa preservação, porque tem um custo, né? E a gente sabe que a permanência do nosso produtor rural no meio rural, ela passa por muitas dificuldades. Então é mais do que lógico e natural que a população tenha que dar algum retorno para esse produtor rural, para ele ter uma água em condições de uso ideal. O programa é voltado a produtores rurais que estejam dentro da área de proteção ambiental do Rio Vermelho. O primeiro produtor de água cadastrado foi o seu Felipe. Eu participo da preservação do rio, né? Das águas, do meio ambiente, tudo aí que estamos preservando essa área aí, né? A preservação do rio, das águas, né? Para nós ter mais água mais limpa, mais pura, né? E também gostaria que todo mundo participasse disso, né? Fizesse a sua parte, né? Que nem a gente faz, né? Cuidadoso, ele cercou a área na margem do rio e plantou mudas de árvores nativas. Porque, que nem eu disse, para a gente, às vezes, a gente não vai chegar essa água para o nosso futuro, para os nossos filhos, nossos netos, né? O que vai acontecer se ninguém preservar, né? Vai faltar água, né? Então a gente está se interessando por isso mais, né? E a nossa população também precisa do município a água, né? Tá tudo, nós estamos mantendo o município com essa água, né? Vai tudo lá para o município, quantas pessoas, quantas vidas nós estamos mantendo, né? A cidade precisa dessa água, né? Se nós não preservar e deixar acabar a água, o que vai ter na nossa cidade, nossa população aqui, né? Sem dúvida, a preservação do nosso manancial é muito importante para que se garanta por muitos anos ainda a utilização do Rio Vermelho para a captação, tratamento e distribuição da água à população de São Bento. Sem dúvida que a preservação desse manancial para nós é de suma importância. Quem paga aos produtores de água é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O SAMAI, fazendo esse tipo de pagamento, garante que seja preservada toda a região, todo o manancial do Rio Vermelho e garante, como já tinha falado, o mais tempo de uso, da utilização da água
para a nossa cidade, para captação e distribuição. Existe uma equipe técnica de técnicos aqui do SAMAI que participam nas visitas aos produtores, aos lindeiros do rio, para que sejam cadastrados e feito o ranking para o pagamento, e o SAMAI efetua esse pagamento. Ele foi aprovado via Câmara de Vereadores, tudo muito corretamente, para que a gente possa anualmente entregar esse valor aos produtores. O produtor recebe um pagamento de R$ 354 por hectare, justamente aquele valor que ele receberia se ele estivesse cultivando a área. Então ele recebe por preservação. Quero dizer que esse valor ele não seria um valor que daria prejuízo para o município, sim um lucro, pois a água que ele cuida terá um custo menor de tratamento na hora do uso pela população. Ninguém vai ganhar menos que 354, né? Pelo menos foi o valor do último pagamento. Esse valor sempre é ajustado pela unidade fiscal do município, que é regulado pelo IGPM. Então sempre tem a tendência de estar aumentando, né? Nunca está congelado. Numa propriedade cercada por água. É assim que vive o produtor rural e também de água, José Honório. A gente tem que pensar para frente, né? Não só na gente, né? Daí o pessoal mais para trás no fim não tem água. Daí, né? O pagamento é uma premiação, né? É um reconhecimento e um incentivo, uma motivação. Então nunca se aplicou de fato, né? Por muito tempo já foi falado em você pagar para se preservar, né? Que a questão das árvores, a questão do meio ambiente tem um valor, né? Mas nunca é aplicado. E nós estamos aplicando de uma forma justa, né? Então ganha para quem está recuperando essas áreas e ganha principalmente para quem está preservando, né? E que esse projeto todo ele tem um conceito básico que é o consórcio Quiriri, que é um casamento entre 4 municípios que justamente fazem a base da preservação e tomam como unidade de planejamento ambiental participativo a Bacia Hidrográfica, que é São Bento Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Corupá. Porque a Bacia Hidrográfica ela não tem limite imposta pelo homem, é um limite natural, né? Não é um limite político-administrativo, sim um limite natural, né? Onde a bacia se coloca, né? O maior desafio é sempre estar presente com o produtor, porque o programa ele deve ser implantado, é um projeto que deu sucesso, mas deve sempre estar sendo monitorado, controlado, sempre tem que estar em conversa com o produtor, sempre conseguindo trazer melhorias, né, para dentro do programa. O melhoramento contínuo existe, né, tem que existir. E um desafio é sempre você estar mantendo o programa vivo, né? Ter as pessoas envolvidas, porque quem faz o programa realmente é o agricultor ou é o proprietário de terras que está nessa bacia. Esse nosso projeto de pagamento por serviços ambientais é um projeto pioneiro em Santa Catarina, já foi referência nacional no Ministério do Meio Ambiente e por diversas vezes foi apresentado no estado de Santa Catarina e muitos municípios já vieram nos visitar aqui para tomar as informações sobre isso. Mas não é por dinheiro, mas é para a preservação da água, o rio, né, que a gente está se interessando, né? Porque o dinheiro não vai comprar as vidas das pessoas, né? No próximo bloco, os nós da sustentabilidade. De acordo com o relatório A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade, cerca de 60% dos serviços ecossistêmicos, benefícios que recebemos da natureza, como a água e os alimentos, foram degradados nos últimos 50 anos. O modelo de desenvolvimento que a gente vivencia hoje no planeta é um modelo que está esgotado. Então a gente muda o modelo, muda a lógica do modelo,
né? Ou a gente talvez não tenha uma sociedade para gerenciar daqui a 50, 100 anos. A economia verde é um tema que tem crescido nos últimos tempos. O objetivo é reduzir os riscos ambientais e a escassez ecológica. Na medida que o conceito de sustentabilidade, né, que as estratégias como as estratégias de pagamento de serviços ambientais, que as grandes articulações mundiais, como o Protocolo de Quioto, né, os mecanismos de desenvolvimento limpo, que eles comecem a se reforçar, né, mais negócios, né, mais atividades vão surgir nessa perspectiva da economia verde. E se você conserva o meio ambiente, você consegue um ganho na sua produtividade. O pagamento por serviços ambientais é um assunto extremamente importante nesse momento, se discute bastante no Brasil, mas o que eu acho mais interessante é que, mais que discutir, já tem experiências práticas muito interessantes acontecendo em diversas partes do país e basicamente trata de um bem a proteger, seja a água, a biodiversidade, a mata ciliar, e ao mesmo tempo precisa ter quem vai fazer essa proteção. E depois, no tripé econômico, quem paga a conta. Sustentabilidade hoje não pode mais ser vista como um custo. Na verdade, é uma oportunidade de gestão de riscos, de inovação, de agregar valor também para o negócio. Quando a gente já fala em mercado, a gente já puxa para o viés econômico, né? Mas imagino, penso e percebo que agora, cada vez mais, a questão ambiental ela já passa a estar permeada nas tomadas de decisão das empresas, os ambientalistas já precisam gerir suas causas de uma forma que seja economicamente viável. Então, me parece que o tema já começa agora a ter o que a gente busca bastante, que é o caminho traçado para o mesmo, olhando com o mesmo olhar. O conceito de desenvolvimento sustentável foi um dos mais interessantes surgidos no final do século passado. Havia, naquele momento, um debate muito intenso entre os de olhar puramente de desenvolvimento econômico e os preservacionistas. Então, o olhar do desenvolvimento sustentável busca o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental, mas sim buscando o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Com a proposta de disseminar ideias e ações sustentáveis, os engenheiros Mário Benevides e Silvia Valdez organizaram o livro Nós e a Sustentabilidade, recém-lançado no país. Eu e Silvia já tínhamos feito um livro juntos e assim que foi lançado, a Silvia me provocou. E o próximo agora, o que vai ser? E aí começamos a comentar como esse conceito de sustentabilidade muitas vezes não é compreendido. E aí começamos a pensar em temas e a convidar pessoas. O título Nós e a Sustentabilidade do nosso livro, ele provoca um pouco o que é que nós, cada um de nós, pode fazer com relação a esse tema e também os nós que precisam ser desatados. Ou que nós precisamos desatar, ou que alguém precisa desatar. Então ele traz essa conotação que é da provocação, então ele traz conceitos, alguns capítulos são bastante conceituais e outros trazem a experiência prática mesmo, do que foi que nós fizemos em relação a esse tema. O livro tenta mostrar também que arte e ciência podem andar juntas. E então o que fizemos foi introduzir cada capítulo com um poema de minha autoria. E o que abre o livro propriamente se chama Sustentabilidade. Sustentabilidade, és viúva de quem não te via, nem te abraçava como devia. És avó, investes na bolsa para viver bem e fazer o bem. Quem herdará teus bens e teu mundo será tua neta. Teu pretendente, a quem não negarás tua mão, invocará o imortal poeta. Sustentabilidade, ser ou não ser, eis a questão.